Um investidor perdeu R$ 28 mil investindo em ETFs globais e é por isso que eu resolvi fazer este vídeo para explicar o que está acontecendo, por que ele perdeu e quanto que ele pode ganhar no futuro, e também para acalmar os ânimos daquelas pessoas que podem estar um pouco inquietas ou insatisfeitas com o retorno do mercado. Ele falou para mim no Instagram: Otávio, eu apliquei R$ 326 mil nos últimos 2 anos e meio nos ETFs IWDA e EMI, que são dois fundos que investem em países desenvolvidos e países emergentes. Hoje tenho a carteira em 298, ou seja, 10% no negativo. Na prática ele perdeu R$ 28 mil aqui por marcação ao mercado, né? Se tivesse pegado CDBs de 12 a 14% ao ano, hoje ele teria quase R$ 400 mil. Tenho minhas dúvidas se os ETFs um dia vão bater os CDBs no longo prazo, pois essa diferença de R$ 100 mil vai ficando cada vez maior, juros compostos, etc. A estratégia é boa, mas já deixou de render quase R$ 100 mil nesses 2 anos e meio, os mesmos 326 mil se tivessem sido aplicados, certo? E hoje eles estão em 298. Primeiro ponto aqui, eu vou pegar como exemplo o ETF IWDA que ele falou que investe, tá? Nem vou pegar o EMI aqui porque ele é uma parcela menor do mercado global. O IWDA ele é mais representativo. Se ele está com um desempenho de 10% negativo exatamente em 2 anos e meio, ele deve ter comprado exatamente ali no período de março a abril de 2021, certo? Então, de fato, ele está no negativo. Quando a gente vai para trás e a gente observa um prazo mais longo, o que a gente observa? Que, de fato, o retorno ele é mais consistente. Então, o primeiro ponto, obviamente, é a questão do curto prazo que ele está analisando. Eu entendo a angústia dele, mas é necessário olhar um pouco mais para trás. Ele colocou para mim aqui a questão se não valeria mais a pena ele ter investido, por exemplo, em CDBs. E aqui eu vou pegar o CDI como parâmetro. Se a gente considerasse desde 1997 um investimento em uma base neutra global em reais e também um investimento no CDI em períodos médios de 3 anos, janelas de 3 anos, a gente teria este retorno que você observa no gráfico. Então, claramente, aqui começando em 98, a gente passaria aqui as barras azuis são o retorno das ações e as barras laranjas são o retorno do investimento em CDI aqui no Brasil. Você teria retornos excelentes tanto em ações como no CDI, as ações ultrapassando aqui no caso, o retorno de 40% anualizado durante períodos sucessivos de 3 anos, certo? Durante períodos de 3 anos. Então, excelentes retornos aqui nos anos 90 para ações globais. Também em CDI performam muito bem. Obviamente, a gente observa que o retorno do CDI ele é muito mais consistente, porque naturalmente é uma renda fixa pós-fixada e naturalmente nós estamos vendo o retorno em reais, tá? Se a gente observasse em dólares, seria bem diferente aqui este gráfico. A gente observa um mau desempenho das ações globais de 2001 até 2011 aproximadamente, quando de fato, na prática, o Brasil desempenhou muito bem, o real se valorizou frente às outras moedas e, portanto, a gente teve um mau desempenho de todos os ativos que não estavam originalmente em reais, portanto, em reais eles se depreciaram, gerando esse retorno ruim aqui. No período posterior em que o real se desvalorizou e na prática que as outras ações globais, principalmente americanas, desempenharam muito bem, a gente vê novamente um excelente desempenho em períodos de 3 anos sucessivos, né, anualizados aqui, em que de forma geral as ações globais a gente poderia observar um rendimento médio na ordem de 15% ao ano. Na prática, aqui na parte do CDI, se você investisse no CDI, a gente observa o quê? Uma queda consistente da rentabilidade do CDI, porque na prática, o bom desempenho do CDI lá nos anos 90 e no começo dos anos 2000 representava um país que não existe mais. Era um Brasil bem mais arriscado do que é hoje. Não sei como é que vai ser no futuro, talvez o Brasil piore, talvez não, mas o fato é que hoje, em relação ao começo dos anos 2020, o Brasil é um país muito menos arriscado do que era no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Em termos de ações globais, claramente a gente observa que uma média foi de 15% ao ano aproximadamente. Se a gente coloca no gráfico o desempenho do CDI versus ações globais nesse período, a gente observa exatamente isso, de maneira acumulada, de 95 até hoje na realidade, que o CDI e as ações globais tiveram praticamente o desempenho equivalente em reais, multiplicando R$1 em aproximadamente 40 ou 50 reais no final desse período de 25, 30 anos aproximadamente. Muitas pessoas podem dizer: Otávio, por que eu investiria em ações globais se eu poderia ter o mesmo retorno com o CDI? Justamente pelo que eu mencionei, você teria esse excelente retorno pelo CDI, pela excelente performance no passado, que não é mais a realidade atual. O Brasil que você investe hoje, o pós-fixado, é muito diferente daquele dos anos 90. O Brasil dos anos 90 é muito mais parecido se você fosse investir em algum país africano ou algo do tipo. Pergunto para você gostaria de investir em países que têm totalmente um descontrole econômico e macroeconômico generalizado? Provavelmente não.
E daí eu volto para a pergunta do nosso amigo, né? Quanto que você está disposto a esperar para ter o retorno de ações globais? Ações, de maneira geral, eu sempre falei isso e recomendo que você invista por prazos de pelo menos 10 anos. Você está falando de um retorno de 2 anos e meio, conforme eu mostrei no gráfico, de fato teve uma performance ruim, o que é totalmente normal. Você não pode esperar que você vai ter o retorno médio em apenas 2 anos e meio. Você pode esperar que você vai ter o retorno médio em períodos geralmente superiores a 20 anos, tá? Então isso daí para deixar bem claro. Além disso, você está comparando, na realidade, ativos que não são muito comparáveis, tá? Você está comparando você emprestar dinheiro a uma taxa alta para uma empresa que está em um país em desenvolvimento, né, que é o Brasil, que é um país emergente. Obviamente é um país muito mais arriscado do que a média dos países que você estaria investindo nas ações globais. Então, quando você compra ações globais, você está muito mais protegido de maneira geral em termos globais do que se você comprasse o CDB na sua corretora pagando 14%. Porque na prática, em dólar, que é o que importa, né, você não tem garantia nenhuma de que esse retorno de 14% vai representar alguma coisa ou se vai representar alguma coisa acima da inflação. Além disso, você está comparando de um ponto a outro, ou seja, do momento lá há 2 anos e meio atrás, em 2021, até agora. É óbvio que se você considerar apenas um momento no tempo, você tem um risco relativamente grande de, teoricamente, comprar num topo alguma coisa nesse sentido. Naturalmente, você precisa considerar o investimento recorrente, os aportes recorrentes que você faz. Se você investir, obviamente, em cima de um topo, né, antes de uma grande crise, você vai ter um desempenho muito ruim. Isso é natural, por isso que é importante você continuar fazendo aportes. Hoje, a expectativa de retorno hoje é muito maior quando você investe em ações globais do que era 2 anos e meio atrás. Todas as taxas de juros aumentaram, as empresas como um todo ficaram mais baratas, então hoje você tem uma expectativa maior e é isso que você tem que fazer quando você investe em ações. Você tem que investir em ações de maneira sucessiva, certo? E de maneira muito frequente. Quando você investe em renda fixa, você não precisa ter tanto essa frequência, porque na prática não importa muito o momento que você vai investir, porque na prática, como você não tem volatilidade, aqui eu estou falando da renda fixa pós-fixada, você não tem o risco de investir em quedas, porque obviamente a renda fixa pós-fixada ela não cai, pelo menos não cai em termos nominais, então você não teria tanto esse problema. Portanto, é natural que você tem que primeiro determinar o momento que você quer gastar para depois determinar o investimento que você quer fazer. Aí você falou, não, mas então, Otávio, eu poderia, né, já ter bem mais dinheiro se eu tivesse investido em CDI. Sim, de fato, em 2 anos e meio. A questão é, você sabe como é que vai estar o Brasil daqui a 20 anos? Em 20 anos a gente melhorou bastante, talvez em 20 anos a gente piore bastante e, portanto, a gente passe, né, a ter um desempenho em renda fixa ajustado pela inflação muito inferior, né, a esse investimento aí que você mencionou. Então, enfim, só para alinharmos as expectativas aqui, é absolutamente natural que você fique um pouco nervoso, mas é importante que você entenda o que você está fazendo. Você não está investindo em ativos tão arriscados como esses CDBs que você mencionou, você não pode comparar apenas um único ponto na renda variável com outro ponto, considerando que você está comparando com um ativo que não tem esse risco de investir de maneira pontual, porque a renda fixa pós-fixada não tem esse risco, e obviamente você está falando de um país muito, muito mais arriscado como o Brasil, e em termos de retorno eu mostrei ali que praticamente o retorno foi igual, mesmo comparando um Brasil que era mais arriscado no passado, que entregava uma rentabilidade muito maior no passado. Isto não tende a acontecer, pelo menos não neste momento. Então hoje a gente tem uma expectativa de ações globais que é maior do que, de maneira geral, a renda fixa pós-fixada no Brasil. Hoje está particularmente alta, né? A expectativa é que ela volte ali para um patamar aproximadamente de 9%, que são as previsões do mercado e que é a previsão do próprio Banco Central brasileiro. Então, se você gostou desse conteúdo, pega aqui e compartilha com quem você sabe que pode estar um pouco ansioso, um pouco nervoso em relação ao mau desempenho das ações globais nos últimos 2 anos. E se você gostou desse conteúdo, já pode dar um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!